Glória a Deus, cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 18 até o 22. Segundo a minha versão, diz assim: Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre o cujo topo entornou azeite, ou colocou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Eu quero trazer uma rápida palavra dizendo sete coisas que mudou na vida de Jacó depois que ele teve um encontro com Deus. 7 coisas que mudou na vida de Jacó quando ele teve um encontro com Deus. Esse texto é bem claro e a Bíblia é bem clara em dizer que toda vez que um homem ele tem um encontro com Deus, a sua vida começa a mudar. E esse texto, assim como os outros, ele tem algumas revelações, algumas inspirações que nos levam a entender o porquê que esses homens tiveram mudança ao ter um encontro com Deus. Lógico que todos nós vamos entender que quando nós temos um encontro com Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, ela vai nos constranger a viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta. Mas olha que o texto é bem claro em dizer: a primeira coisa que muda em Jacó é a sensibilidade de entender coisas espirituais. Jacó era um homem carnal. Jacó era um homem que se o apóstolo Paulo ele fosse trazer, ele estava naquela classe de pessoas que a Bíblia vai dizer que o homem espiritual não discerne as coisas do espírito. Mas Jacó, quando ele tem um encontro com Deus, ele começa a entender e a compreender as coisas do céu. Nós vamos ver que Jacó ele começa a interpretar sonhos e visões e revelações da qual ele teve naquele sonho. Ele poderia ter dito uma coisa simples e falado: não, isso aqui é uma coisa comum. Mas ele entendeu que era uma mensagem de Deus e que Deus tinha falado com ele de várias maneiras, a ponto dele entender o que Deus estava falando com ele. A primeira coisa, quando nós temos um encontro com Deus, nós vamos agora abrir os nossos sentidos espirituais. Todo homem que tem um encontro com Deus verdadeiramente, ele começa a entender coisas espirituais que antes ele não entendia. Isaías só falava de coisas carnais, até que um dia ele teve um encontro com Deus e o anjo ali pega tenaz e toca na sua boca. E ele começa a compreender, entender coisas grandiosas, e agora ele é chamado, tocado, chamado profeta. Profeta esse que agora estava vivendo da graça, no poder e no fogo de Deus. E Jacó também aqui ele começa a entender as coisas espirituais. Segunda coisa que eu vi que Jacó ele vai agora ter, a pessoa agora que ela tem um encontro com Deus, ela vai ter decisões. E essas decisões vai ter prioridade. Prioridade é essa que são as coisas de Deus. Repare que agora Jacó, quando ele acorda, ele dá a visão e do sonho e da revelação, ele vai tomar uma decisão. E a decisão é de viver uma vida diferente que ele vivia. O apóstolo Paulo ele vai escrever aos Gálatas dizendo que os irmãos agora que eles estão vivendo em Cristo, eles tinham que pensar nas coisas de Deus, tinha que sonhar com as coisas de Deus, tinha que viver as coisas de Deus, tinha que almejar as coisas de Deus. Ele vai trazer ali 7 características de coisas que a pessoa agora que está com Cristo ela vai ter que imaginar e desejar.
Ele vai falar, pensai nas coisas do alto, vivei nas coisas do outro. Então ele está falando, você agora tem que mudar seu pensamento, seu modo de comportar, seu modo de agir, seu modo de tomar decisão. E aqui o Jacó, ele vai ter isso. Ele vai ter uma mudança agora. Ele vai começar agora o quê? Decidir viver as coisas de Deus. A prioridade e a prontidão, que ele vai levantar cedo e vai tomar uma decisão. Nós não podemos deixar, tem pessoas que falam, eu vou aceitar Jesus outro dia. Ah, Deus tem uma grande obra comigo, eu vou primeiro resolver minhas coisas, depois eu vou entrar na presença de Deus. Só que nós temos que entender que o momento e a graça e aquela unção derramada sobre nós é sobre aquele momento. É como a graça que Deus envolve a pessoa no primeiro amor. Por isso que tem cultos que a gente recebe uma pregação, aquele mover do Espírito, a gente recebe uma ministração e a gente fica, eu vou ser mais santo, eu vou ser mais justo, eu vou ser mais reto, eu vou agora fazer a obra, eu vou abençoar mais minha casa, eu vou abençoar mais a obra de Deus, a casa de Deus, porque aquela palavra o Espírito Santo mexeu na gente. Mas passando aquele momento da visitação, aquela unção, aquela graça, a pessoa vai voltar o quê? Às velhas práticas. E Jacó, ele já pegou, já logo se lançou e falou assim, eu vou fazer enquanto a graça está comigo. Enquanto a unção estava ministrando nele o Espírito Santo. E ele vai tomar uma decisão. Logo depois nós vamos ver fazer o que ele vai fazer? Ele vai fazer um compromisso. Versículo 20. Ele vai fazer um voto. O que é o voto? É uma aliança para quebrar. Ele vai quebrar coisas espirituais que estão amarrando. O voto, toda vez que você vê, ele vai trazer o impossível na vida de uma pessoa. Eu não quero explicar muito sobre o voto, vou fazer outro vídeo trazendo sobre o voto. Mas Jacó, ele foi fazer um voto que ele vai dizer o quê? Um voto que ele estava com um compromisso com Deus. Ele vai falar, se Deus for comigo, ele queria Deus perto dele. Depois ele vai falar, guardar nessa jornada, ele queria segurança. Depois ele vai dizer, me deram o pão, quer dizer, estava preocupado com comida. E aí depois ele vai falar roupa. E por último ele vai falar, e volte em paz para minha casa. Jacó, tudo isso estava dentro de um roteiro e um projeto de Deus, que o próprio Deus tinha falado com isso. Mas Jacó era um novo convertido nas coisas que são... Ele estava entendendo e compreendendo agora as coisas espirituais. Então Jacó, ele não tinha uma fé genuína para crer em tudo, embora Deus tinha se manifestado para ele de várias maneiras. E agora Deus, ele vai abrir o leque, porque Jacó era um homem que era carnal, praticamente um novo convertido. Então agora Deus estava mudando a sua mente, sua percepção, seus sentidos espirituais, e agora Deus tinha que trabalhar com ele. Por isso que Deus não vai cobrar dele. Mas só que ele era um homem de atitude. Ele falou, eu vou fazer um voto na presença de Deus, um pacto de compromisso, pacto agora de viver uma vida com Deus. E agora nós vamos ver o que Jacó ele vai mudar nele. Ele vai ser um homem agora de oração. A Bíblia fala que ele vai orar a Deus fazendo um compromisso, uma aliança e um voto. Quando uma pessoa, ele agora se torna uma pessoa sensível, e ele se torna uma pessoa, sensibilidade espiritual, e ele se torna uma pessoa que ela vai compreender as coisas de Deus, ela vai começar a se envolver com as coisas de Deus, com a palavra, com o jejum, com a santificação. Por quê? Porque ele vai querer ficar nessa sensibilidade, ele vai ser atraído pela glória de Deus. E Jacó agora, a primeira oração de Jacó, ele vai fazer um compromisso com Deus. Ele vai agora narrar aquilo que Deus já tinha falado para ele, se você ler depois. Ele vai citar como se fosse um pacto, como se fosse um voto. Porque ele não tinha fé, o entendimento que Deus estava fazendo por ele. E ele agora vai fazer um voto de ele falar assim, eu agora vou ser fiel a ti, e eu agora vou viver na sua presença. Então ele vai fazer a oração. Interessante que o Espírito Santo vai ministrar nele, que ele agora vai ficar o quê? Um homem grato. Ele vai ter um espírito de gratidão. Ele vai falar, Senhor, se tudo isso você fizer, eu quero ser grato ao Senhor. Ele quer ser grato, ele vai fazer um altar. Olha o interessante, ele vai fazer um altar. Ele vai agora priorizar as coisas de Deus. Com o quê? Com o altar. Ele vai fazer um altar. O seu pai foi um grande exemplo nisso. Outro vídeo que eu vou gravar aqui é Abraão, ele tinha altar, tenda e poço. Nós podemos ver que altar fala das coisas de Deus. Tenda fala da sua casa. Poço fala de trabalho. O homem espiritual,
que tem um encontro com Deus, ele prioriza o altar, depois ele prioriza sua casa e por último ele prioriza o trabalho. Só que infelizmente pessoas têm distorcido esses princípios e têm começado pelo trabalho, aí tem quebrado, começado pela sua casa e depois a obra de Deus com o tempo que sobra. Mas quando você prioriza Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus ele vai trazer a vitória sobre nós. Aí o texto é bem claro em dizer que ele vai agora ter o quê? Um espírito de gratidão. Ele vai agradecer a Deus. Ele vai falar assim: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero ser grato a Ti. Se você me abençoar, eu quero ser grato a Ti. E ele agora vai ter essa percepção de gratidão na presença de Deus. Ele queria ser grato a Deus. Uma pessoa que agora ela se torna uma pessoa espiritual, ela vai entender que a vida é graça, que o que ele come é graça, que o emprego dele é graça, que a família dele é graça, que tudo isso é graça e bondade de Deus. Não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço, não é porque estudou muito, não é pelos seus currículos, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu entendimento, não é por nada que ele tenha. Mas ele vai entender que tudo é graça. E por último agora, dentro do voto que ele fez, que é outro princípio para que vamos concluir, ele agora faz um voto de fidelidade. Uma pessoa que ela se torna espiritual, ela vai ser agora fiel a Deus. Ela não vai fazer as coisas para Deus, ela não vai se envolver com Deus no momento de luta, no momento de escassez. Ela não vai para a igreja agora, não vai buscar a Deus no momento que ela está precisando, no momento que ela está necessitada. Como vai dizer, que tinha no Salmo 68, vai dizer: farei votos ao Senhor, cumprirei meus votos que fiz no dia da minha angústia. No dia da angústia ele faz o voto, mas ele não vai. Ele vai falar assim: não, eu vou fazer um voto com você, com o Senhor. Não é um voto temporário, não é um voto por causa das minhas aflições. Eu vou fazer um voto de fidelidade. Eu quero compromisso. Logo ele vai dizer: eu queria um compromisso. E que ele vai entender aqui, que ele queria que Deus fosse com ele, porque ele queria um compromisso, ele queria um relacionamento como Abraão falava que tinha com ele. Ele entendeu e compreendeu, ele queria ter a intimidade, a graça. Ele queria ter o relacionamento com Deus como seu vô tinha. Coisa boa é quando nós temos pessoas espirituais que vai agora deixar um legado. Aí quando nós vamos entender e compreender as coisas espirituais, nós vamos entender aquilo que muitas das vezes está sendo falado e nós não estamos compreendendo. Porque Abraão passou para eles essa mística. Só que ele não entendia porque ele era carnal. Ele queria conquistar na força do seu braço. Você pode ver que ele tentou passar a perna, fez tanta coisa que ele queria prosperar na força do seu braço. Quando ele entende que Deus queria abençoar ele, o que ele vai falar assim? Senhor, se tu me abençoares, se tu me deres comida, se tu me deres roupa, se tu trouxeres paz, se tu guardar nessa jornada que eu vou ter agora de construção, porque eu estou aqui somente com a roupa do corpo, eu irei ser fiel. Essa é a palavra. Se Deus me abençoar, eu serei fiel. Mas só que mais do que isso, ainda que nada aconteça, faça igual Jó. Senhor, nada eu tinha, nada eu sou, nada vou levar. E o meu Redentor vive. Eu vou ser fiel independente da situação. Mas aqui nós estamos falando de um novo na fé. Jó já era um homem espiritual. Um homem que faltou um pouco de experiência, mas era uma pessoa madura. Era uma pessoa que tinha sua confiança e sua fé em Deus. Ele talvez não tinha uma experiência genuína com Deus, mas ele falou: no eu vim, no meu Redentor, o meu Redentor vive, o meu Deus vive, e ele se levantará em meu favor.